E se a chave para uma fé mais viva, mais real, estivesse bem na nossa frente o tempo todo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na pessoa talvez mais incompreendida da Trindade, o Espírito Santo. E olha, o que vamos descobrir aqui pode de verdade transformar a forma como a gente enxerga a nossa jornada espiritual. Então, a pergunta de US$ 1 milhão. Quem, afinal, é o Espírito Santo? Para muita gente, a resposta parece flutuar numa espécie de névoa, sabe? Uma força, uma energia, talvez uma pomba. Mas a verdade é muito mais concreta, muito mais pessoal do que a gente costuma imaginar. É bem aqui que a confusão geralmente começa. A gente consegue ter uma imagem mental, certo? Para Deus Pai, a gente imagina uma figura nos céus. Para Jesus, um homem que caminhou entre nós. Mas e quando a gente pensa no Espírito Santo? As imagens ficam vagas, impessoais. E essa falta de clareza pode nos custar um dos relacionamentos mais vitais para a nossa fé. Então, vamos começar a desfazer esse nó. Primeiro ponto, e ele é fundamental para a gente entender a sua verdadeira natureza. Ele não é uma energia cósmica, um poder impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E o ponto crucial é este: o Espírito Santo é Deus. Ponto. Em total e absoluta igualdade com o Pai e com o Filho. Ele não é um assistente divino ou um poder secundário, não. Ele é a presença real e pessoal de Deus aqui e agora, bem no meio de nós. A própria Bíblia deixa isso claro como a luz do dia. Lembra da história de Ananias e Safira? O apóstolo Pedro confronta eles por mentirem sobre uma oferta, e a acusação dele é de arrepiar. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, mentir para o Espírito Santo é, sem rodeios, mentir para o próprio Deus. Isso crava a divindade dele de uma forma que não deixa dúvida. Uma analogia bem simples pode ajudar a gente a visualizar essa ideia tão complexa. Pensa numa lâmpada. O Pai é a fonte de energia lá na usina. Jesus é o fio, a conexão que traz essa energia até o nosso mundo. Mas e o Espírito Santo? Ele é a própria luz. Sem ele, a gente teria a energia e a conexão, mas tudo ficaria no escuro. Seria só potencial, sem nenhum efeito prático. A linguagem usada para descrever o Espírito Santo também nos dá umas pistas sensacionais. A palavra grega pneuma, por exemplo, significa vento ou sopro. É algo que a gente não vê, mas nossa, como a gente sente os efeitos. É o mesmo sopro que deu vida a Adão lá no início e é o mesmo sopro que nos dá vida espiritual hoje. Poderoso, né? E se pneuma fala de um poder invisível, se prepara para esse outro termo que o próprio Jesus usou. Paráclito. Isso aqui muda tudo. Não estamos falando de um poder distante. A palavra significa alguém chamado para ficar ao nosso lado. Pensa nisso. Um advogado de defesa, um consolador na nossa dor, um conselheiro pessoal que caminha com a gente. Ok. Se ele é uma pessoa divina e nosso conselheiro pessoal, a próxima pergunta é bem lógica. O que ele realmente faz no nosso dia a dia? Vamos sair um pouco da identidade dele para mergulhar na sua ação. Duas metáforas do nosso tempo podem ajudar a gente a entender as funções dele. Pensa nele como um GPS espiritual, sabe? Aquela bússola moral interna. E, ao mesmo tempo, ele é como um tradutor pessoal, que pega verdades espirituais super complexas e as torna claras e compreensíveis para nós. As funções dele são muitas e todas muito profundas. Ele nos guia e nos ensina. Ele nos convence sobre o que é certo e errado. De uma forma poderosa, ele intercede por nós, falando com o Pai. E talvez o mais incrível de tudo, ele habita dentro de cada pessoa que crê. E esse papel de professor é simplesmente fundamental. É o Espírito Santo que faz as palavras da Bíblia, sabe, saltarem da página. Um versículo que a gente já leu 1000 vezes, de repente faz todo sentido para uma situação que estamos vivendo agora. Ele pega os ensinamentos de Jesus e os torna vivos, relevantes para as nossas decisões de hoje. E tudo isso nos leva ao ponto principal, a transformação. Porque no fim das contas é disso que se trata, certo? Como é que a presença do Espírito Santo se torna visível, se torna real na vida de uma pessoa? Pensa nele como o jardineiro da nossa alma. Ele não força a mudança de fora para dentro, com violência. Pelo contrário, ele cultiva o caráter de dentro para fora com paciência, cuidando do solo do nosso coração para que uma transformação de verdade possa florescer. E essa jardinagem toda produz dois resultados principais. No nosso caráter interno, ele produz o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. E para o nosso serviço no mundo, ele concede os dons do Espírito, capacitando a gente para servir uns aos outros.
E aqui tem um detalhezinho teológico que faz toda a diferença do mundo. Repara que a Bíblia fala em fruto do Espírito, no singular. Não é um menu de virtudes onde a gente pode escolher, hoje eu quero paciência, mas vou deixar o domínio próprio para depois. E por quê? Porque a meta não é colecionar qualidades, mas refletir uma pessoa, Cristo. O fruto é um caráter completo, unificado, que ele desenvolve em nós. Esse pacote de caráter inclui amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas não são só qualidades admiráveis, são as evidências visíveis de que o jardineiro divino está de fato trabalhando na nossa alma. Então tá, como é que a gente transforma todo esse conhecimento num relacionamento ativo, diário? Vamos para a parte mais prática de todas. Como sair da simples presença para uma verdadeira parceria. Essa analogia aqui é perfeita. É totalmente possível ter um colega de quarto que você nunca vê ou com quem você nunca fala. Do mesmo jeito, ter o Espírito Santo morando em nós é uma coisa. Ter um relacionamento com ele é outra, completamente diferente. É a escolha entre a negligência e a parceria. E cultivar essa parceria envolve passos intencionais, que a gente toma todo dia. Primeiro, reconhecer que a gente precisa dele. Segundo, convidá-lo a guiar nosso dia. Terceiro, aprender a ouvir aqueles sussurros de orientação dele. Quarto, honrá-lo com nossas escolhas. E, finalmente, buscar ser cheio de sua presença continuamente. É um ciclo diário de relacionamento. No fim das contas, o ponto é este. O Espírito Santo é a ponte entre a teologia e a nossa realidade diária. Ele é a diferença entre uma religião morta, cheia de rituais vazios, e um relacionamento vivo, dinâmico e autêntico com Deus. A questão que fica para cada um de nós é: ele tem sido apenas um conceito na nossa mente ou uma pessoa presente na nossa jornada?